Olá, amados, novamente, né? Hoje, dia 27 de maio de 2019, dando continuidade aqui no vídeo do Paulo Júnior, né? O crente desviado. E esse vídeo aqui tá muito interessante porque ele quase não está citando versículos bíblicos, né? Ele só citou o primeiro, que foi Provérbios 14:14, né? E depois ele falou sobre Hebreus 13:14, que a gente leu todo capítulo, e depois ele falou do segundo Pedro, né, sobre o cão que volta ao seu vômito, né, e que a gente leu. Então tá sendo assim muito legal, né, porque eu estou assim comparando os erros dele, né, porque ele leva as pessoas a entender no lado físico, porque ele também não compreende o espiritual, porque ele precisa do físico para passar para o espiritual. E já assim eu já mostro o engano, né, o que é no entendimento físico e o que é no entendimento espiritual. Tá certo? Então, essa é a diferença. Então, eu tô assim gostando do vídeo dele por causa disso. Porque eu já posso falar mais e não ficar lendo muito, porque ele cita poucos versículos. Mas vocês reparem que da mesma forma que o Silas ele cita muitos versículos isolados, mas ele cita muito isolados e tira-se o foco do que está dizendo o texto todo. Da mesma forma, o Paulo Júnior, ele cita menos versículos, né? Mas ele cita os versículos isolados e ele fala de uma maneira assim correta, como ele falou no cão que volta ao seu vômito, que ele fala do desviado, mas ao mesmo tempo ele desvia do lado que ele, ao invés de colocar o espiritual, ele vai e bota o físico no espiritual, justamente porque ele não tem esse entendimento do que é andar no espírito, né? Porque se ele tivesse esse entendimento, ele seria o templo e não iria um templo. Se ele tivesse o verdadeiro entendimento do que a Escritura quer dizer, ele não seria pastor, porque o único pastor é Yahushua. Então a diferença é essa. Então vamos continuar aqui. Né? Vou colocar aqui para a gente dar continuidade aqui ao que ele está falando, certo? Então vamos lá. Desculpa aí o barulho, que eu levanto a cadeira, né? Então vamos lá. Opa! Foi certinho dessa vez, hein, amados? Então vamos continuar aqui o que ele está falando, né? Ele fica insensível aos cultos, o louvor não mexe mais com ele, a pregação pública não mexe mais com ele, os cultos não mexem mais com ele. E ele fica também insensível às Então veja, vocês vejam que, como eu falei no início do vídeo agora, ele tende tudo pro físico, ou seja, ele fica insensível aos cultos, aos louvores, nada disso mexe mais com ele. Então na cabeça dele, a pessoa que deixa de ir a um templo físico e fica insensível a essas coisas é porque estão desviados. E sendo que muitos desses 40 milhões que estão desviados, na verdade, vão botar a metade, uns 20 milhões, eu creio, em nome de Yahushua, que a metade desses, ou até mais, não estão desviados, na verdade foram para o caminho do entendimento e se desviaram da congregação dos mortos. Então, vamos ler aqui de novo Amós, para a gente ver o que, olha, esses anúncios são muito chatos. O que realmente em Amós 5 fala, né? Não, deixa eu ver aqui, vamos por aqui, que eu vou ver aqui o que está escrito aqui em Amós 5, no final, né? Vamos ver o que Yahu, né? Que Yahushua falou da parte do profeta Amós, fala sobre esses cultos solenes, né? Essas reuniões, o que ele fala sobre isso, né? Veja, verso 21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporta as suas assembleias solenes. O que é assembleia? É reunir numa assembleia, né? Teve até o o irmão Edinho uma vez falou sobre a diferença da assembleia, do congregar, né? Acho que foi o irmão Edinho que falou sobre isso, né? Que a assembleia, vamos ver aqui o significado da palavra assembleia, amados. Vamos ver aqui o dicionário. Dicionário online. Dicionário português online. Vamos ver. O que significa essa palavra mesmo, assembleia, para a gente entender bem.
Porque o negócio é esse, amados. O negócio é a gente estar sempre pesquisando, tá? Para a gente não ser enganado. Então a gente tem que pesquisar de todas as formas. Vamos ver aqui assembleias. Veja, significado de assembleia. Ah, a assembleia agora não tem mais assento, não é? Gente, eu tô tão por fora. Interessante. É porque mudou muita coisa, mas eu não sabia que a assembleia... Eu sei que ideia não tem mais assento, mas a assembleia eu não sabia, não. Grupo de pessoas que, possuindo interesse em comum, se reúne para analisar, discutir e decidir sobre determinados assuntos. Grupo de pessoas que, geralmente convocados por uma imposição legal, resolve assuntos que estão sob seus julgamentos. Local onde as pessoas que fazem parte desses grupos se reúnem. Botânica. Tipo de planta encontrada no sul da Europa que possui flores brancas ou rosadas e muito usada como ornamental ou terapêutica. Tá. Mas vocês vejam o seguinte... Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados Estaduais. Tá. Vamos ver aqui o que é sinônimo de Assembleia. Congresso, corpo, concílio, junta, grêmio, corporação, clube, círculo, congregação, tertúlia, reunião, parlamento, concílio, conciliábulo, né? Mas vocês vejam aqui uma coisa, amados, que é isso uma vez, eu acho que foi o irmão Edinho que falou sobre isso, que a Assembleia é um grupo de pessoas que se reúne para falar de um assunto, mas de discutir, né? Como está aqui, ó, grupo de pessoas que possuem um interesse em comum, ou seja, interesse comum se reúne para analisar, discutir e decidir sobre determinados assuntos. Mas vocês vejam que nesses tempos de pedra, você não discute, você não analisa, não decide sobre um determinado assunto com um pregador, com um pastor. Tá certo? Então você vê que tá fora disso. Isso não é uma assembleia, porque a assembleia, tipo, a Assembleia Legislativa, ele se reúne e discute sobre um assunto. Então, cada um tem direito de falar o que pensa sobre o assunto. Mas aqui, no caso religioso, o pastor é que fala, que é o ungido, que é o homem de Deus, né, que eles falam, mas ele só fala, as pessoas não têm direito de discordar, de discutir. Você vê que o Paulo Júnior está falando isso, que a pessoa, ela não se interessa mais pela pregação, pela palavra, que é a Bíblia, a palavra de Deus, que ele fala que é a Bíblia, que ele está levando a isso, não se interessa mais pela pregação, o que o Espírito está falando, mas o Espírito, na verdade, é o pastor que fala, pelo Espírito, segundo ele, e sendo que no entendimento o próprio Espírito fala conosco. Entende? Então, vocês vejam que está totalmente contrário. Deixa eu ver aqui o que é congregar, o que significa aqui, porque eu acho que eu estou lembrando sobre isso. O irmão Adil falou isso, que a Assembleia todos se reúnem no interesse de discutir, de analisar. Então, todo mundo discute, analisa, né, sobre um determinado assunto. Mas vocês estão vendo aqui que, no caso religioso, não é uma assembleia. Porque a pessoa ali, ela não está reunindo para discutir um determinado assunto religioso. Elas estão ali reunidas para ouvir o que um único fala, que é o pastor, sobre uma pregação, e todos ali têm que aceitar o que ele está falando, sem discutir, sem argumentar, e simplesmente aceitar. Então vocês vejam que isso não é assembleia, entendeu? Então o que é reunir? Vamos ver aqui. Reunião, peraí, não, vamos ver aqui, congregação. Vamos ver o que significa aqui congregação. Congregar, vamos ver aqui. Não, congregação, vamos ver aqui. Porque tem uma diferença, amados. Ação de congregar, de reunir em assembleia. Tá, ok, de reunir em assembleia. Confraria formada por pessoas piedosas sobre invocação de um santo. Instituição religiosa. Assembleia de pelados incumbidos de examinar certos assuntos na Cúria Romana. Conjunto de professores titulares de um estabelecimento de ensino. Então aqui, sinônimo de congregação.
comunhão, comunidade, confraria, irmandade, sociedade. Só que vocês vejam que essas assembleias, esse congregar, esse se reunir, né, em assembleia, o que é fora do contexto religioso que a gente viu, né, no significado de assembleia, é todos em comum discutem um determinado assunto, levam em pauta, mas todos eles participam, discutem, analisam juntos. Mas no sentido religioso, vocês vejam que todos vão no templo, ouve o líder religioso, no caso aqui o Paulo Júnior, e só ele fala, só ele tem o direito de falar, e todos os que estão ouvindo, eles não têm direito de discutir. Então isso aqui na verdade não é nem assembleia. Entende? Não é assembleia, por quê? Porque a assembleia verdadeira, aquela assembleia, são todos que se reúnem e todos têm direito de discutir, de falar, de analisar e de chegar em um resultado final, sendo que todos ali participaram da discussão, da análise, e chegaram a um fator determinante do que ele quer falar. Mas aqui no sentido aqui religioso, não. O líder fala, ou seja, o pastor, que não é Yahushua, fala, tá certo? E todos os que estão ali reunidos na congregação, se congregando dentro de um templo físico, porque o congregar, na verdade, é no entendimento, não no físico, eles ficam ali ouvindo e não pode discutir, e não pode avaliar, e não pode analisar. Tem que simplesmente ouvir e aceitar e acabou. Tá certo? Então vamos ver aqui, continuar aqui o que a gente está falando, né? Então vamos lá. Eu odeio e desprezo suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Por que ele não suporta as assembleias solenes? Porque na verdade ele quer que todos tenham que compartilhe junto com o Pai. Entendeu? Que a gente tenha o mesmo entendimento, que a gente fale, cada um fale no entendimento do Pai, não que somente um fale e todos ouvem e acate o que a pessoa está falando. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, veja, ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Veja, Yahweh, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele não habita em nenhum ato religioso, ele não aceita nenhum ato religioso. O que Yahweh aceite é que nós o adoremos em espírito e em verdade. Mas para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, nós precisamos ir na porta que é Yahushua, que ele é a porta estreita. Entrar no caminho de Yahushua, Yahushua vai nos levar ao Pai. O Pai vai nos selar no entendimento, o Espírito dele vai habitar em nós. E aí nós vamos adorar no Espírito e em verdade, é isso que ele quer. Nada físico, mas que nós sejamos o templo, que o pastor é Yahushua, no entendimento, e que nós comamos o pão vivo que desceu do céu, que é Yahushua, não um pão físico. Entende a diferença, amados? Então vamos continuar aqui, né, o que ele vai falar. Deixa eu primeiro tirar isso aqui, essas coisas, para não ficar muita coisa aqui, né? Então vamos lá. Vamos botar aqui, continuar aqui o que ele quer falar. Repreensões, ou os alertas. Ele fica duro. As pessoas repreendem ele, exortam, corrigem, chamam a atenção, mas ele está duro. Na verdade, o coração, onde se inicia o desvio, está duro. Ele não ouve. Ele não ouve a voz de Deus. Não ouve as Escrituras. Não ouve a pregação. Não ouve o Espírito Santo. E não ouve. Então, vocês vejam, ele diz que a pessoa que está desviada, ela fica insensível, não ouve mais o que está sendo exortado, ou seja, não ouve a voz de Deus. Mas a voz de Deus que ele está falando aí é a voz da pregação que o pastor está falando. Não é a voz que o Espírito fala conosco, tá certo?
Mas não, por quê? Porque aqui ele precisa ouvir a voz do pastor, porque o pastor é que vem falar a palavra de Deus. O pastor é que vem trazer a mensagem de Deus. O Espírito que habita em nós, ele não traz a mensagem aí no templo físico. Quem traz a mensagem é o pastor que vai falar no Espírito Santo que habita aqui dentro. Então a pessoa, ela se desvia por quê? Porque ela não está ouvindo o que o líder religioso está falando. É isso que ele está falando aqui, amados. E sendo que o verdadeiro Espírito habita em nós, não habita em templo feito por mãos humanas, mas habita em nós e fala diretamente conosco. Veja. Ele não ouve a voz de Deus, não ouve as Escrituras, não ouve a pregação, não ouve o Espírito Santo. Ou seja, a voz de Deus aqui que ele está falando é a voz dele que está falando por intermédio de Deus. Mas esse intermédio do Deus Terron, que é o Deus do engano, e não do verdadeiro, porque o verdadeiro Yahweh, o verdadeiro Deus que é Yahweh, ele fala conosco diretamente. A gente não precisa mais de ouvir um líder religioso, porque o mediador entre Yahweh e nós é Yahushua, homem. É o que está escrito que a gente leu. Então vocês vejam bem, aqui ele está falando, não ouve Deus, mas o Deus aqui é ele. Porque ele é aqui que está se passando por Deus, trazendo a palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo, que é o Espírito do engano que habita nesses templos. Porque o verdadeiro Deus Yahweh, ele habita em nós, ele fala diretamente conosco. Tá certo? Por quê? Porque nós fomos no mediador, que é Yahushua, e Yahushua onde levou o Pai. E o Pai passa a falar diretamente conosco. Vamos continuar. Ouve as repreensões dos irmãos. Desvio começa aí, com o endurecimento do coração. E o que endurece o coração? Para que nenhum de... Amados, a repreensão do coração que ele está falando, a repreensão dos irmãos, dos irmãos, é aquele que fala, olha, você precisa mais de estar buscando a Deus, vir mais no culto, você não está vindo ao culto, o que está havendo? Vem ao culto. É isso que ele está falando, é tudo atos físicos. Entende? É sobre essas coisas que ele está falando, vocês podem perceber que é isso. Vamos continuar. Vós se endureça pelo engano do pecado. Na verdade, por trás de cada desvio tem pecados envolvidos. O que endurece o coração e o torna insensível para Deus é o pecado. Pecado. Sim, é o engano do pecado, que primeiramente é o engano do pecado da religião, da pessoa estar adorando o falso Deus, tá? No templo de pedra, sendo que o verdadeiro Deus, ele é adorado no espírito em verdade e é no entendimento. E ele habita em nós. A gente não precisa ir num templo físico onde o Altíssimo não habita para adorar a Deus, ao verdadeiro Deus, porque ele não habita aqui dentro. Então o engano do pecado começa por aí, por você estar indo numa religião adorar o Deus falso. Por quê? Porque quando a pessoa está adorando um Deus falso, o espírito, a pessoa é cheia do espírito, mas não é do espírito do engano. Por quê? Porque o espírito, ele é cheio na emoção, na alma, ou seja, no emocional da pessoa, mas não no espírito. Então esse espírito, ele se esvazia. Então a pessoa precisa buscar a Deus de novo ali, sempre está naquele ciclo de estar buscando a Deus, se renovando em Deus. E sendo que quando a gente está no verdadeiro, e o Espírito habita em nós, nós somos renovados a cada dia. Por quê? Porque o Espírito mora em nós. Ele fala conosco a cada dia. A gente não precisa ficar buscando no templo de pedra o que a gente tem no entendimento. Tá certo? Vamos continuar. Oculto, pecado deliberado, pecado não confessado, pecado não tratado. Acomodar-se com o pecado, acostumar-se com o pecado, praticar regularmente o pecado. Mas aí é que tá, amados. Quando acontece isso da pessoa estar acostumado com o pecado e pecando deliberadamente, como ele está falando, são as pessoas que estão justamente no templo de pedra. Por quê? Eu não estou falando todos, mas porque, na verdade, como eu estou explicando, eu falo isso porque eu vivi 46 anos no engano da religião e eu vivi uma falsa santidade, que eu era santa na igreja,
mas fora da igreja eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu era na igreja, tá? O que acontece? A pessoa vai buscar esse espírito enche a alma, não enche o espírito, a gente não está cheio do espírito, na verdade, no entendimento, mas a alma que está cheia desse espírito. Então, como a alma está cheia do espírito, o espírito se esvazia. Como o espírito se esvazia, a carne aflora. E a carne que passa a falar, porque o nosso instinto carnal, ele é pecado, ele é pecaminoso. Porque o instinto carnal, ele deseja as coisas da carne. A impureza, a imoralidade sexual, a ganância, né? Tudo isso faz parte da obra da carne. Tá certo? Mas quando a gente anda no espírito, no entendimento do espírito, e o espírito pratica em nós o fruto do espírito, que é paz, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, tá certo? Piedade, tudo isso pertence no fruto do espírito. Então o domínio próprio, a gente começa a ter domínio próprio de quê? Domínio próprio da nossa carne, que a nossa carne ela está mortificada e o espírito está vivificado. Então a nossa carne não domina, mas o espírito é que anda em nós e que domina em nós, não a nossa carne, mas aqui no contrário, esses pecados é o quê? É a pessoa que não tem domínio próprio. Por quê? Porque não está no espírito, no verdadeiro entendimento, mas está no engano desse espírito que engana todo mundo nos tempos físicos, tá certo? Que é como está escrito em Apocalipse, né? O dragão, que é chamado a antiga serpente, chamado o diabo Satanás, que é terror e que engana todo mundo. Se passando pelo verdadeiro Deus, que ele sempre enganou. Então o que acontece? Desculpa a tosse, amados. Então o que acontece? A pessoa que não está no verdadeiro espírito está nesse espírito do engano, e que o espírito se esvazia rapidamente porque não está no verdadeiro espírito e a carne aflora. E isso, a pessoa tem pecados que não continua ainda no pecado, pecando, tá? Por quê? Porque não está no verdadeiro espírito. Tanto que o apóstolo Pedro, acho que foi o apóstolo Pedro ou João, que fala: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado que é fiel e justo. Mas não pequeis. Mas a pessoa que está no espírito, ela não vai dar lugar à carne. A escritura é bem clara, a escritura diz: andai no espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Aquele que está no espírito e que tem o espírito em si, que aceita o espírito do Pai e que anda nesse espírito, ela anda no espírito. Então o espírito não vai se esvaziar porque ela anda no espírito. O espírito habita, mora na pessoa. O espírito não visita. O espírito da verdade, o espírito de algo, ele não faz visita em nós, amados, porque ele mora em nós. Então ele não vai embora, ele mora. E quando ele mora em nós, nós passamos a andar no espírito. E quando a gente anda no espírito, a gente não satisfaz as concupiscências da carne. O que é a concupiscência da carne? São as obras da carne, que a gente tende para isso. Então, quando a gente não satisfaz as concupiscências da carne, é porque a carne está mortificada, o espírito vivificado. Tá certo? Então, quando ele fala os pecados ocultos, ele está falando dos pecados da carne, justamente porque a pessoa não está no verdadeiro espírito, não está cheio do verdadeiro espírito, não está no caminho do entendimento, que é Yahushua. Então, a pessoa, quando está presa no sistema religioso, no engano da religião, ela está na carne. E é isso que faz a pessoa pecar. Vocês podem ver que tem um monte de gente que está na igreja e que vai na igreja e que faz a obra de Deus e que está pecando e que adultera e que faz um monte de coisa. Por quê? Porque não está na verdade, está no engano da religião. Tá certo? Está no engano da mentira. Está no espírito do erro, no espírito da mentira. E não traz transformação, porque o único que traz transformação é Yahushua, é o caminho dele, no entendimento. Vamos continuar. Os 12:15 fala melhor isso. Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Vamos voltar. Hebreus 12:15 fala melhor isso. Tende
Então vamos ver aqui, Hebreus 12:15, o que ele quer dizer em Hebreus 12:15. Engraçado que ele está citando Hebreus, mas ele em nenhum momento ele citou, né, amados, o Hebreus 9, que fala que Yahushua, ele não entrou em templo feito por mãos humanas. Entende? Isso ele não fala. Isso é interessante. Então vamos ver aqui o que quer dizer aqui em Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da benevolência de Yahweh, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então vamos ver aqui o que ele quer dizer. Porque é importante, amados, quando eles citam esses versículos isolados, nós precisamos de ler todo o capítulo, tudo que está sendo dito, para a gente entender o contexto, o que o apóstolo aqui quer dizer. Tá certo? Porque senão eles vão enganar as pessoas. Entende? Falando o que eles pensam, e sendo que a escritura diz uma coisa. Então eu leio com vocês o que está escrito, tudo que está escrito, para a gente ver o contexto do que ele está dizendo. Tá certo? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Veja, tendo os nossos olhos fitos em Yahushua, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou o madeiro, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Yahweh. Veja, aqui ele está dizendo que nós temos que ter os nossos olhos fitos em Yahushua, autor e consumador da nossa fé. Não é a gente ter os nossos olhos fitos num líder religioso, indo a um templo físico, praticando atos religiosos, não, mas é a gente ter os nossos olhos fitos em Yahushua, autor e consumador da nossa fé. Tá? Pensem bem naquele que suportou ali tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem na luta contra o pecado. Ou seja, olha, vejam bem, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Ou seja, ele está falando de quem? De Yahushua. Porque Yahushua que suportou tal oposição de pecados contra si mesmo, ou seja, todos os pecados de toda a humanidade, desde o pecado de Adão e Eva, estava sobre Yahushua no madeiro. Para que vocês não se cansem nem se desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vejam bem. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, e os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Veja, ele está falando aqui de relacionamento de pai e filho. Mas ele é o nosso pai. Então nós temos liberdade de falar com ele como pai, porque ele é o nosso pai. E ele próprio vai nos disciplinar. Mas no sistema religioso, o pai é quem? O pai é o pastor. Porque quando se chama uma pessoa de pastor, de padre, você está chamando de pai, ou seja, a pessoa é seu pai espiritual. Então, o pai físico, o líder religioso que vai te repreender, que vai te castigar. E sendo que o nosso acesso é direto ao pai. Bebendo aqui uma água. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Mas aqui está falando do pai, entende? Não do líder religioso. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Porque o Pai é o Pai dos Espíritos. Por quê? Porque todo espírito que habita no ser humano, que é o sopro de vida, volta a Yahweh. Pertence a Ele. É o Pai dos Espíritos. Tá certo? O Espírito, o sopro de vida. É o Espírito que o Pai nos deu, que volta a Ele. Mas só que aquele que crê no Filho, que é salvo mediante a fé no Filho,
O Espírito do Pai passa a habitar em nós. É aquele que está fora, que está desviado do entendimento, que é Yahushua, do caminho do entendimento, que é Yahushua, e que está na congregação dos mortos, o espírito do engano, da mentira que habita. Tá certo? Então vamos lá. Além disso, cadê? Me perdi aqui, cadê? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês são filhos legítimos, mas sim, não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Então aqui ele está falando do Pai que é no entendimento, que é Yahu, não é um líder religioso. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecer melhor, mas Yahu nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade, do seu separar. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Qual é esse caminho reto para os pés? É o caminho de Yahushua. Para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Seja curado em quem? Em Yahushua, que ele que nos cura. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem separados. Sem separação, ninguém verá o Senhor. Veja, sem separação do quê? Da religião, a separação do engano da religião e ir para Yahushua, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da benevolência de Yahu. Veja, aqui é o versículo que ele falou. Cuidem que ninguém se exclua da benevolência de Yahu, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Se exclua da benevolência de Yahu, se exclua de quê? De estar no caminho que é Yahushua, no entendimento. E vá para o engano da religião. Tá certo? Não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade. Olha só, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar. Veja, ao monte que se podia tocar físico. Quem chegou ao monte que podia tocar era Moisés, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade. Então vocês vejam, o monte que podia tocar estava a escuridão, que era o monte que Moisés foi, e que o Deus das trevas, o Terron, da escuridão, estava nesse monte também. Está falando aqui do físico. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que aos ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Veja, físico. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Está falando de Terron, Deus da escuridão aqui, que era no físico, porque Terron é que habita no físico. E Yahu é no entendimento. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, veja, ao Monte Sião, ao monte no entendimento. Tá certo? A Jerusalém celestial, celestial no entendimento, é no espírito, não é no físico, tá certo? Quando a gente foi na porta que é Yahushua, no caminho que é Yahushua, a gente chegou na Jerusalém celestial, no entendimento. A cidade do Deus vivo. Terron é Deus morte, Yahu é Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos com alegre reunião.
A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Veja, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Quem é a igreja? Somos nós, pessoas. Não é a igreja Assembleia de Deus, a igreja Maranata, a igreja do Calvário, a igreja de... Não, a igreja que somos nós. Cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Iarro, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Yahushua, mediador de uma nova aliança. Uma nova aliança. Qual é a nova aliança? É você estar diretamente conectado com o Pai. Você está sempre com o Pai ali, porque o Pai mora em você. O Espírito habita em você. E Yahushua, ele é o mediador entre Yarro e o homem, né? E Yahushua, o homem, como a gente leu. E ele é o mediador de uma nova aliança. Por que ele é o mediador de uma nova aliança? Porque ele aspergiu o sangue dele. Vejam, a Yahushua, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido. Qual sangue? O sangue de Yahushua, que foi aspergido por nós para que nós possamos ter essa nova aliança em Yahushua. Qual a nova aliança? Do Pai habitar em nós. Que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeita aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aqueles que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Veja, aquele que nos adverte dos céus, ou seja, do entendimento no Espírito. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Veja, está falando aqui do que? O que pode ser abalado é coisas terrenas. Mas de forma que permaneça o que não pode ser abalado, ou seja, no espírito, no entendimento. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, que é o reino no espírito, no entendimento, não mais no físico, mas no entendimento, tá? Sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Yarro de modo aceitável, com reverência e temor. E como a gente adora em Yarro? Em espírito e em verdade, não mais no templo ou no monte, no físico, mas em espírito e em verdade. Então aqui ele está falando para buscar a Yarro, ele está falando adoremos a Yarro. A partir do momento que a gente foi na porta que é Yahushua, que é a porta estreita, e a gente foi no caminho de Yahushua, e Yahushua nos levou o Pai, e o Pai nos selou no entendimento, no Espírito, nós somos cheios do Espírito, nós não precisamos buscar mais. Nós somos cheios do Espírito. Então, nós vamos agora adorar a Yarro em espírito e em verdade, ou seja, no entendimento. Então, adoremos a Yarro de modo aceitável, com reverência e temor, no entendimento. Pois o nosso Yarro é fogo consumidor. Aqui está falando o nosso Yarro é fogo consumidor, mas não é. Aqui ele está, entendeu? Porque Yarro ele não é fogo consumidor, ele é amor. Certo? Aqui isso aqui a gente tem que avaliar o que realmente ele está querendo dizer aqui, porque Yarro, ele é amor, tá certo? E amor ele não destrói, né? Agora esse fogo consumidor aqui eu não sei o que quer dizer. Deixa eu botar aqui Hebreus 12, 29 nessa outra Bíblia aqui pra gente ver o que quer dizer aqui. Porque sinceramente, amados, eu fiquei assim, Hebreus 12, 29, eu fiquei meio, né, porque Yarro, ele é amor, ele não é fogo consumidor. Terror é fogo consumidor. Agora aqui que eu fiquei meio, porque aqui não tá falando de, a gente tem que ver o que quer dizer aqui desse fogo consumidor aqui. Porque não é de destruir. Com certeza não é, porque Yarro não destrói. Vamos ver aqui nessas Bíblias aqui, o que quer dizer aqui. Porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amado, sinceramente, eu vou orar ao Pai e pedir ao Pai para dizer o que o apóstolo quis dizer com isso aqui. Porque eu, sinceramente, vou dizer para vocês que eu não sei. Porque o que eu sei é que Yarro é amor e Terron é fogo destruidor.
Mas eu não sei aqui o que quer dizer aqui. Eu vou ser bem sincera com vocês. Então a gente vamos orar no entendimento, pedir ao Pai para mostrar. E o Pai falando com vocês, bota no comentário o que quer dizer, o que o Pai falou. Porque Ele fala com cada um de nós. E Ele vai falar o que quer dizer isso aqui. Ele vai explicar, pode ter certeza. E quando Ele explicar, qualquer um que o Pai explicar sobre esse versículo Hebreus 12, 29, bota nos comentários. Tá certo? Vamos compartilhar o conhecimento que o nosso Pai Ele nos dá a cada um de nós. Porque Ele fala com cada um de nós. Tá certo? Então vamos aqui... ver aqui o que o Paulo Júnior está falando desse versículo aqui, Hebreus 13, 15, né? De cuidar de que ninguém se prive da graça de Deus. Privar da graça de Deus é desviar. E de que nenhuma raiz de amargura brotando no coração vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Veja só, a raiz de amargura brota no coração, ela nasce. Ela é nutrida, ela é alimentada. O que é a raiz de amargura? A exegese desse texto está em Deuteronômio 29, 18. Que diz, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor Deus, para que vá servir os deuses dessa nação. Raiz de amargura é quando a idolatria começa a brotar, começa a vir no coração. E quando a idolatria brota, ela priva a gente da graça de Deus, desvio. Quando o coração começa a se inclinar para outras coisas, para pessoas, posses, ídolos começam a ser fabricados, erigidos, erguidos. Raiz de amargura, brota. E ela nos priva da graça de Deus, desvio. Nos leva ao desvio. Por isso, Provérbios 4, 23. Amados, veja, a idolatria, né? Que ele está falando que nos priva, né? E que o coração ele fica com raiz de amargura devido à idolatria que ele está falando. Só que uma coisa que eu reparo, e eu falo isso porque eu, como vivi 46 anos no engano da religião, eu posso falar isso com propriedade, porque eu tenho experiência nisso, tá? Eu descobri o seguinte, as pessoas evangélicas, como era o meu caso, a gente julgava assim, o católico e falava, olha, o católico ele é idólatra, porque o católico ele adora santos, ele adora a Virgem Maria, ele adora a Nossa Senhora Aparecida, ele adora São João, ele adora isso e aquilo, não sei o que, a imagem, aquela coisa toda de escultura. Pois bem, realmente o católico ele adora, né, uma imagem, que ele olha uma imagem, ele pede, né, e ele tem que pedir, olhar a imagem e pedir ali, né, a Virgem Maria, ali, olha ali a imagem e depende de ver, né, uma imagem para pedir a Nossa Senhora, para ela interceder para Jesus pedir ao Pai, aquela coisa toda. Eu nunca fui católica, mas eu entendo um pouquinho, né, que eles intercedem a Maria, para Maria pedir, né, a Maria mãe de Jesus, para ela pedir a Jesus, né, interceder ao Filho, para o Filho pedir ao Pai. Certo? E sendo que no entendimento nós temos acesso direto de falar com o Pai por intermédio de Yahushua, porque ele é o caminho que nos leva ao Pai, tá certo? Mas o evangélico, ele é tão idólatra quanto o católico. Por quê? Porque veja, como ele falou na Bíblia, né? Que ele falou a palavra de Deus, a pessoa não lê a palavra de Deus, a pessoa não ouve a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus que ele está se referindo é a Bíblia. Então a pessoa precisa pegar a Bíblia física e falar que a Bíblia é a palavra de Deus. E sendo que a palavra é Yahushua, no entendimento. Então a pessoa precisa ir num templo físico. Tá certo? E sendo que nós somos o templo. E vai a pessoa falar do templo físico. Vai alguém falar mal da igreja, da igreja de pedra, pro evangélico. Vai alguém falar mal, não falar mal, mas falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que a palavra é Yahushua, para ver. Vai alguém falar mal do líder religioso, falar mal não, mas falar tipo assim, olha, esse pastor aqui não é o pastor verdadeiro, o único pastor é Yahushua.
Hã? Vai falar mal. Vai falar mal não, não é falar mal, amados. Vai falar que esses aqui são falsos pastores, são cães gulosos, como está na Bíblia, que está escrito na Bíblia, que eles são cães gulosos, pastores que nada compreendem. Vai falar o que está escrito na Bíblia, que eles falam que a Bíblia é a palavra de Deus, eles idolatram a Bíblia como palavra de Deus. Eu falo isso porque eu também agia dessa forma. Então eu entendo o que acontece, mas da mesma forma que a Bíblia é a palavra de Deus, segundo o evangélico, eu estou falando como uma ex-evangélica, tá certo? Mas ao mesmo tempo, se você chegar para o evangélico e falar, olha, o Paulo Júnior não é pastor, tá? O único pastor é Yahushua, escrito em João 10. Eles vão falar o quê? Você está endemoniada, não toqueis no ungido do Senhor. Por quê? Idolatria. Adora um homem, precisa ouvir um homem. Então, a partir do momento que a pessoa precisa ouvir um homem no púlpito, numa igreja, isso é idolatria. Entende? Então, a partir do momento que a gente fala que o nome Jesus é um nome falso, que é para pesquisar, tá? Não vou nem entrar no mérito do que significa o nome Jesus. Vocês podem pesquisar. Mas, quando a gente fala, olha, a letra J não existe nem em hebraico, nem em aramaico, nem em grego. E a pessoa fala, não, o nome é Jesus, idolatra o quê? O nome Jesus é idolatrado. Tá? Por quê? Porque a religião impôs o nome Jesus. E eles idolatram também a religião. Porque se a pessoa chega e fala assim, olha só, o cristianismo é uma religião. Tá? A religião evangélica, a pessoa não vai aceitar que a religião é evangélica. A pessoa vai aceitar que ela está no caminho que é Jesus e que ela está na religião, que ela está na igreja e que ela tem que ir à igreja e acabou. Isso é idolatria, porque tudo que a gente faz do físico para colocar no espiritual gera uma idolatria. Então, a partir do momento que o evangélico, ele precisa de um templo físico, de um caminho físico para ir numa igreja, de um líder religioso, um pastor, um reverendo, um doutor, né? Um mestre, um apóstolo físico, tá? Então, na verdade, a pessoa está idolatrando, tá certo? Então, eu vejo assim hoje, eu vejo que os evangélicos, eles são tão idólatras quanto os católicos. Porque a partir do momento que a pessoa precisa ir num templo físico para ouvir um homem falar, como se fosse Deus, a mando de Deus, que não é o verdadeiro, porque o verdadeiro fala em nós, e a pessoa não crê que é o templo e que o Espírito habita em nós e fala conosco, isso é uma idolatria. Tá certo? Então vamos continuar. Para você que está se desviando, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O desvio começa em um coração duro. Isso, tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Mas vocês vejam que a maioria das vezes, quando a pessoa vai num templo, o pastor sempre fala assim, feche os seus olhos, abra o seu coração, fale com Deus. E ele fala isso para a gente orar alto, tá? Então fale com Deus aí, fale com Ele, abra o seu coração. E sendo que a Escritura diz, sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração. Mas eles fazem ao contrário. Eles mandam, principalmente na Universal, eles falam, abra o seu coração, fale com Deus, clame, grite, fale alto com Deus. Ponha Deus na parede, porque Deus ele tem que te ouvir. Você é filho de Deus, você sacrifica, você traz a oferta, você traz o dízimo, então fale com Deus alto o que você quer, ponha Ele na parede, Ele tem que te honrar, Ele tem que te ouvir, Ele tem que fazer o que você quer.
Então vocês vejam que foge totalmente do que está na Escritura. E a Escritura diz, sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração. O que quer dizer isso? Guarde o seu coração, o seu entendimento no Pai. Só Ele precisa saber o que passa no seu entendimento, no seu interior. E você fale somente a Ele. Guarde o seu coração das pessoas. Fale somente ao Pai. Então, vamos ver aqui o que ele vai dizer aqui. Voltou a ser aqui só um pouquinho aqui, peraí. Por isso, Provérbios 4, 23, para você que está se desviando. Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O desvio começa em um coração duro, um coração que oculta pecado, em um coração insensível a Deus, a sua palavra, o seu espírito, a repreensão dos irmãos e aos cultos. Então veja, a Deus aqui é o Deus que está aqui nesses tempos. A palavra que ele está falando não é Yahushua, é a Bíblia. Aos irmãos, os irmãos que repreendem, tá? Aos cultos. Entende? Então você vê que é tudo físico. E sendo que hoje o Pai fala conosco no nosso entendimento, no entendimento. E ele acontece porque ele está cheio de vaidades e de idolatria. Exatamente, as pessoas que vão num templo físico hoje, amados, não é criticando, mas é alertando, porque eu era assim. As pessoas estão cheias de idolatria, por quê? Porque precisa de ir num templo. Isso é idolatria, você tem que ir. Você precisa ouvir um pastor e chamar ele de pastor, isso é idolatria. E as pessoas não conseguem entender isso. Você precisa pegar uma Bíblia e falar aquela palavra de Deus. E vai falar que a Bíblia não é a palavra de Deus para o evangélico, para ver o que acontece. Então, isso é idolatria. O físico, a pessoa pegar o físico e botar no espiritual, isso é idolatria. Vai a pessoa falar que a ceia é satânica do evangélico. Olha, a ceia física não existe mais na Escritura. Está escrito que não é mais para a gente fazer. Vai você explicar o que é a ceia, no sentido da Escritura, como é mesmo na Escritura, para você ver o que o evangélico faz. Não vai aceitar, porque precisa pegar o pão e o vinho e beber, isso é idolatria. Vai você falar que o batismo é no entendimento, que esse batismo de entrar no tanque batismal, isso é físico, não é mais aceito, que hoje é no entendimento, para ver o que o evangélico faz. Eu estou falando isso, amados, não criticando o evangélico, porque eu também pensava assim, dessa forma. Eu estou falando como o evangélico pensa, porque eu vivi 46 anos como evangélica, sendo enganada e tendo esse pensamento. Por isso que hoje eu consigo entender o que ele está falando, que ele está levando para o físico, porque eu vivi 46 anos nesse engano, e hoje consigo, através do Espírito que o Pai habita em mim, mostrar no que é no entendimento. Então, tudo que a pessoa pega do físico para colocar no espiritual, em vez da pessoa crer no entendimento, no espírito, e a pessoa precisa pegar um físico para botar no espiritual, é idolatria. Por exemplo, Yahushua, ele é o pastor. Então você crê que ele é o pastor, você seguir a ele no entendimento. Mas a pessoa, ela precisa de um pastor físico, líder religioso. Isso é idolatria. Entende? Então isso é muito sério, isso é muito grave. Eu estou falando isso não de criticar, amado evangélico. Eu não quero criticar vocês. Eu estou falando porque eu entendo que é isso, porque eu vivi 46 anos desse engano. Entende? Eu vivi, então eu entendo perfeitamente o que se passa com a mente da pessoa que está no engano da religião. Principalmente da religião evangélica, que é aquela que eu fiz parte. A religião cristã evangélica. E que o Pai não habita em religião. Se vocês olharem bem na Escritura, amados, vocês podem ler em Tiago 1. Vocês leiam, no capítulo 27 diz: a religião pura e imaculada que o Pai aceita é esta. Olha a religião que o Pai aceita. É visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, tá certo? E
se abster da contaminação do mundo. É isso que é a religião que ele aceita. Porque religião evangélica, religião católica, religião da Umbanda, religião candomblé, religião... O Pai não habita nessas religiões. Pelo contrário, o Filho, ele nos libertou, ele morreu para a liberdade. A Escritura diz bem claro, foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Estejamos firmes nessa liberdade. Com a liberdade é Yahushua, está nele, no entendimento. Não voltemos, portanto, ao jugo da escravidão. Ao jugo de quê? Da escravidão, que é a religião. Tá certo? Então vocês vejam que Yahushua, ele sempre combateu a religião. Ele sempre rejeitou a religião. Ele não está em atos religiosos, mas ele está sim no espírito, no entendimento do Pai. Então vamos continuar. Segundo, primeiro ocorre no coração. Agora vamos ver, uma vez que o coração foi atingido, vamos ver as consequências de um coração que começa a se desviar. Então o desvio ocorre primeiro no coração, segundo, nas palavras. Você sabia que as palavras revelam muito de um homem, de uma mulher? Sabe como é que eu faço para conhecer alguém? Se eu quero o raio-x, o relatório completo daquele camarada, eu faço, chego perto dele, fala, já sei que é um camarada. Por quê? Porque Mateus 12:34, Jesus nos dá uma estupenda revelação. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. As palavras vão expor o coração cheio de raiz de amargura. Onde que o desvio começa? No coração. A raiz de amargura brota onde? No coração. Quem que endurece? O coração. Agora, como eu conheço o coração? Pelas palavras. Porque Jesus diz, o que fala a boca é aquilo que está cheio no coração. Você quer conhecer uma pessoa? Fique perto dela calado e deixe ela falar. Então... Exatamente, amados. Nesse ponto ele está certo. Mas aquele que anda no entendimento do Espírito, que anda em Yahushua, ele vai falar de Yahushua. Não tem como uma pessoa se desviar do templo físico, como ele fala que a gente está desviado porque a gente saiu da igreja, e a gente passar a ser a igreja, e a gente andar no Espírito, e não falar do Espírito, e não falar de Yahushua. Pelo contrário, né? Eu me lembro, um dia desse meu filho estava aqui em casa, né? Meu filho vai fazer 23 anos, e eu conversando com os irmãos no WhatsApp, falando de Yahushua, aí chegou pra mim, a gente até ri, eu achei engraçado. Que ele chegou e falou, pô mãe, a senhora tá pior que igreja? Eu levei um susto, eu falei, hã? Como assim eu tô pior que igreja? Ele, mãe, olha só, na igreja as pessoas vão na igreja, assistem lá o culto, e assiste 2, 3 horas o culto, e depois acabou o culto, cada um vai pra sua casa e vai viver a sua vida. Mas a senhora não, fica toda hora falando de Yahushua, e eu ri, gente, eu falei, mas eu sou o templo. Eu não vou ao templo, eu sou o templo. Então, se eu sou o templo, eu falo 24 horas de Yahushua. É falar 24 horas do reino. É falar 24 horas no espírito, no entendimento. Tá sempre compartilhando conhecimento que o Pai nos dá. Porque eu sou o templo. Então, quando a gente está no espírito, a gente vai falar do que é no espírito. Por quê? Porque o nosso entendimento, que é o coração, o nosso entendimento, ele está cheio do Espírito. Então, como ele está cheio do Espírito, ele vai falar do quê? Do Espírito. Entende? Não vai ter como ele falar de uma coisa que não está ligada ao Espírito, porque ele está andando no Espírito, ele vai falar do Espírito. Vamos continuar. O primeiro sintoma, o coração. Depois, ele vai manifestar o desvio com as palavras. Os comentários dele vão começar a ser carnais, naturais, imorais, sem temor a Deus e comentários sensuais.
As palavras mudam. Ele perdeu o vocabulário púdico, sacro, respeitoso, bíblico. Começa a ser um vocabulário, palavras, comentários, conversas, só de campo natural. Carnais, muitas vezes sensuais, sem temor. O que mais? O mundanismo, o tema central dos seus dias. Então, veja, amados, isso que ele está falando são pessoas que estão dentro da casa de Deus e que estão desviadas, aí eles tendem para falar essas palavras, né, imorais, né? Realmente, quando eu ia à igreja, e não era a igreja, eu ia ao templo físico, realmente eu tinha um palavreado, assim, às vezes eu falava palavras indecentes, eu xingava, eu contava piadas imorais, entendeu? Eu fazia essas coisas dentro da igreja. Mas por quê? Segundo ele está falando a pessoa que está indo à igreja, mas está desviada, né? Porque a pessoa começa mesmo indo à igreja, que ele está botando bem claro, a pessoa vai à igreja, mas ela está se desviando do caminho indo à igreja. O problema é que as pessoas elas vão à igreja, mas não são a igreja. E por a pessoa não ser a igreja, porque vai à igreja, porque não crê que ela própria é o templo do Espírito, e quem crê que é o templo não vai a um templo. Então as pessoas tendem a falar palavras torpes, palavrões, piadas, né? Por quê? Porque as pessoas justamente vão a um templo físico e não são o templo. Mas a partir do momento que a pessoa se desvia do templo físico, que é a congregação dos mortos, e vai no verdadeiro caminho do entendimento que é Yahushua, a pessoa passa assim a andar no espírito, que é o entendimento. E a pessoa passa a ser a igreja. Então a pessoa sendo a igreja, a pessoa anda no espírito sempre. Porque a pessoa é a igreja, a pessoa não vai à igreja, a pessoa é a igreja. Essa é a diferença. Agora vamos ver aqui o mundanismo que ele está falando. Diálogos passa a ser as novidades do mundo. O que mais ocupa a fala do desviado são as novidades temporais, materiais, passageiras desse mundo. Então você começa a notar o desvio pela palavra. Você conversa com ele, tá estranho a conversa, tá carnal, tá sensual, e ele só fala dos atrativos desse mundo. Então, amados, veja, ele fala assim das coisas carnais. Mas vocês reparam que, na verdade, quando a gente se desvia do templo físico, que é errado, e a gente passa a andar no caminho do entendimento, que é Yahushua, certo? Eles, na verdade, tendem a gente por desviados, porque a gente saiu da igreja. Mas, quando a gente fala da verdade, eles não aceitam. Veja, eu tenho uma menina que eu conheço ela desde há muito tempo, né? E essa menina, ela era da igreja que eu fazia parte. Conheci ela desde criança. Um belo dia, encontrei com ela. Ela perguntou, e aí, Elisete, como é que você está? Eu falei assim, eu estou bem. Ela, e a igreja, como é que tá? Eu falei assim, olha, eu não vou mais à igreja. Ela, ué, como assim você não vai mais à igreja? Ué, mas você tem que... Eu falei assim, não, eu sou a igreja. Ela, ué, mas como assim? Você é a igreja? Assim, sim, eu sou a igreja. E o meu pastor é Yahushua. Ela, que isso? Sim, Yahushua. Yahushua é o nome de Jesus. Que eles botaram o nome de Jesus, mas o nome do verdadeiro Salvador é Yahushua. E ele é meu pastor. Não, mas a gente precisa de ir para a igreja, sabe? De ouvir o pastor, de estar sendo auxiliado com um líder religioso, não sei o que e tal. Aquela coisa toda, né? Que a gente tem que ouvir o pastor, que a gente tem que estar seguindo o pastor, aquela coisa toda. Falei para ela, mas o meu pastor é Yahushua, eu sou o templo do Espírito. Ela, eu sou agora da igreja do Cília Malafaia, Vitória em Cristo, na Penha, mas a minha mãe está na Nova Vida
do engenho novo, não sei o quê, e começou a desconversar. Ou seja, eles têm a gente como desviado. Vocês vejam que a conversa é outra, a gente fala no entendimento, que a Ruxa é o pastor, isso é no entendimento, mas eles colocam no lado de que nós estamos desviados porque a gente não está indo ouvir um pastor físico. A gente não está indo num templo físico. Então você vê que ele fala de um jeito aqui, que a palavra que se torna mundana, aquela coisa toda, a pessoa fala a palavra topa, aquela coisa toda, as pessoas estão dentro da igreja, mas não estão vendo coisas do mundo. Mas quando a gente fala para um evangélico que nós saímos da igreja porque nós somos a igreja, eles taxam a gente como desviados, sendo que, na verdade, a gente está seguindo o que está na Escritura. Mas, segundo eles acham que a gente não está seguindo o que está na Bíblia, tá? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, porque a gente não está indo no templo físico. Então, vocês vejam o valor, como é que é totalmente diferente. Eu falo isso, amados, porque eu entendo o pensamento do evangélico. Eu pensava assim, e eu colocava o físico como espiritual também. E hoje eu entendo, fora desse sistema religioso, eu entendo o que é o espírito, porque o Pai nos mostra no espírito. Eu entendo o lado físico, porque o lado físico, eles têm que botar o lado físico para o espiritual, porque eles não entendem do espírito, porque eles não andam no espírito. Então eles têm que colocar tudo físico para o espiritual, tá? Então, amados, eu vou encerrar hoje por aqui, tá certo? Que eu já gravei, 3 vídeos com esse, né? E eu gostei, porque ele fala pouco assim, versículos isolados, então já dá para descansar um pouquinho mais a vista, tá certo? Então deu assim para falar. E amanhã a gente continua, né, com o vídeo do Paulo Júnior, tá certo? Então, amados, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, tá? Amados evangélicos, católicos, entendam. Eu tô falando isso porque eu também vivi enganada no sistema religioso. Eu entendo o que vocês sentem, porque eu passei por isso. Mas Yahushua está chamando vocês para fora. Então vocês que estão ouvindo a voz, não endureçam os corações. Vá para Yahushua, que é o caminho. Vá para a porta estreita, que é Yahushua. E vocês vão ter, assim, alimentos. Porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.